Amigas e amigos, há sempre um dilema sobre esta relação que se fala muito da mídia, o poder da mídia com os sistemas de governo, né? Como foi essa relação ao longo da história, né? Qual é de fato o papel da mídia? Essa questão, por exemplo, a relação conflituosa do Bolsonaro com a mídia, e sobretudo com a Globo, com a Folha. Ele tem uma certa implicância com esses dois meios de comunicação, esses dois grupos, porque eles têm uma visão crítica a alguns comportamentos do Bolsonaro. O Grupo Globo é mais explícito nesse sentido, ele é abertamente lavajatista, né? Ele insufla essa guerra da Lava Jato contra o bolsonarismo, né? Tem, sem dúvida alguma, aí interesses muito poderosos nesse sentido. Eles olham para o Paulo Guedes, né? o Paquita, brinquei aqui no vídeo passado, né? O todo-poderoso Paquita, né? Hilari, cheguei, chamou, aquela história de que ele entrou assim meio de, vamos dizer assim, como um submarino nessa história toda. Aquela história, né? Eles tinham toda a formulação, tinha toda a forma, precisava achar o conteúdo. O objetivo final de tudo era exatamente esse programa de governo aí do Paulo Guedes. Não teria sentido eles fazerem tudo o que eles fizeram sem esse programa de governo. Vejam que mesmo depois do golpe do impeachment de 2016, o Temer chamou lá o Henrique Meirelles, que é um homem da entranha do sistema financeiro, né, foi o todo-poderoso presidente do Banco Central na época do Palocci, o traidor, e também, né, sobreviveu ao Palocci, enfim, era um homem aí do sistema, porque aquilo estava tão entranhado dentro do Estado, né, esse sistema de bancos, a receita do FMI, que vinha lá da ditadura militar, daqueles economistas que comandaram, né, a economia na ditadura militar, aí os ícones, Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, depois o Mário Henrique Simons, o próprio Delfim Neto. O Delfim Neto depois saiu um pouco, depois da ditadura, do fim do regime, ele saiu um pouco, né, dessa órbita aí, desses economistas que são verdadeiros fanáticos, né, pelo neoliberalismo, pelo projeto neoliberal. Eles tratam isso como se fosse uma coisa assim de doutrina religiosa, né? Para eles é a verdade absoluta, é a verdade incontestável. Quem não está com eles está no mundo da perdição, vai direto para o inferno. É assim que eles tratam. Na época do Fernando Henrique era assim, quer dizer, o Fernando Henrique mesmo na época chamou quem criticava, o neoliberalismo aí, o projeto neoliberal e tal, ele disse que era neobobo. É neobobo, né? Não tem rumo, estão sem rumo. Ele dizia, né, essa gente está sem rumo, né? O rumo é esse. Qual era o rumo? Se dizia que era necessário a história da privatização, da privataria, era necessário as reformas neoliberais. E aí ele chegou, aquela história do vagabundo, né, quem se aposenta aí com 50 e poucos anos, 50 anos e tal, num país de miseráveis, é porque é vagabundo. Ué, aí ele tirou a aposentadoria, né, pelo menos integral, de quem se aposentava com 50 e poucos anos, quer dizer, acabou com os vagabundos, ou tentou acabar, acabou em grande medida com os mecanismos dos vagabundos, entre aspas, e continuou aí o país de miserável. Ele dizia também, o Fernando Henrique, né, quem disser que é contra a privatização é porque não sabe a gravidade que tem, as questões sociais, é preciso privatizar, tirar o peso do Estado para investir mais no social, né, fundamentalmente abater a dívida pública, que já era uma boca faminta, feroz, que avançava sobre o orçamento. Então vamos privatizar, alimenta essa boca e a gente tem dinheiro depois para investir nas questões sociais. O Collor, lá atrás, também dizia a mesma coisa, a mesma lógica, que ele dizia que era o Estado mastodôntico, e tinha um ministro dele, o Rogério Magri, ministro do Trabalho, uma pessoa simples, era dirigente sindical, que apoiou ele e tal, que ele dizia, eu não sei o que quer dizer mastodôntico, para mim é um Estado elefantal. E aí veio toda a trajetória, a gente sabe, é uma lógica, né, do chamado capital fictício, que é um capital sem valor. Ele não passa pela produção, ele gira aí e ele é alimentado, abastecido pelas receitas fiscais
Isso aí, superávit primário, né, privatiza, o que o Paulo Guedes diz, economizar. Vamos economizar aqui, 100 bilhões aqui a gente economiza com a privatização. Mas 100 bilhões a gente economiza com a reforma da Previdência. Mas 100 bilhões a gente economiza com o fim do FGTS. Não, agora estão querendo acabar com a multa do FGTS. Economiza aqui, economiza para onde? Essa turma costuma dizer, né, o orçamento da casa, não sei o quê. Então vamos economizar, vamos tirar o filho da escola, né, vamos economizar tirando o filho, né, de uma outra atividade cultural qualquer, vamos economizar, corta o orçamento, economiza tudo. Sim, mas tem um bolo de dinheiro. Agora eu vou para Miami, eu vou para Paris, vou gastar o dinheiro aqui que eu economizei. A economia do Paulo Guedes é a mesma coisa, falando aqui, evidentemente, de maneira, né, bem simples, para a gente entender a lógica dessa gente. Tem um fio, portanto, aí costurando tudo isso, né, e aí eles deram o golpe exatamente para resgatar toda essa lógica. Né, então, essa relação do Bolsonaro com a mídia, que é a questão que eu quero comentar aqui, né, tem a ver com tudo isso, né, quer dizer... eles têm um programa de governo, o Bolsonaro abraçou o programa de governo deles. Não foi eles que abraçaram o Bolsonaro. Não foi isso. Eles abraçaram a máfia da Lava Jato. Eles abraçaram. Porque tem um sentido político, né? É o epicentro do golpe, é o partido do golpe, né? E abraçaram e tal. Essa guerra que se estabelece aí, por exemplo. Essa história do PSL. O que está por trás do PSL? É bom ficar de olho nesse partido do ladrão, Álvaro Dias, esse Podemos aí, que é o partido da Lava Jato. Eles estão tentando se articular. Eu acho, a princípio, né, lógico que não vou fazer aqui vaticínio e nem profecia, mas eu acho que essa gente é tão corrupta, né, tão suja, que a própria Lava Jato vai tratar isso com cuidado. Eles podem achar outro caminho. Né? Porque pega o Álvaro Dias, por exemplo. O que o Álvaro Dias fez ao longo de toda a Lava Jato? Que protagonismo que ele teve? Ele foi protegido, claro, ele é das entranhas da Lava Jato, é sócio da Rosângela Moura, num projeto aí das APAES, no Senado. Né? Ele é do esquema de Maringá, o dinheiro que foi roubado em Maringá, né, pela trupe do Sérgio Moro, né, envolvendo os doleiros, aquela história toda, os tucanos lá, o Jairo Janotto, que era o prefeito e tal, foi para o Álvaro Dias e para o Jaime Lerner. Né? Então ele tem, vamos dizer assim, expertise, ele tem know-how, né, na roubalheira, na ladruagem. Então eles mantêm ele ali meio que como se fosse um paspalhão, um bobalhão, que fica fazendo, né, o papel de puxa-saco da Lava Jato. Né? Então, ele vê que ele não aparece muito, ele não tem sequer capacidade de articular. Quem conhece Álvaro Dias sabe quem é essa figura. Ridícula, medíocre, né? E fundamentalmente mau caráter. Né? E aí se coaduna muito bem com o perfil moral e intelectual da quadrilha da Lava Jato. Agora a Globo abraçou essa gente exatamente, e consequentemente o resto da mídia, que é um cartel mafioso, midiático, né? E consequentemente eles procuram proteger toda essa gente aí, né? Proteger Moro, proteger Dallagnol. Aliás, tem até um negócio ridículo, essa gente é muito cretina. Como diz o Gilmar Mendes, né? São cretinos. E tem lá, quem tiver curiosidade, quiser perder um pouquinho de tempo e dar boas gargalhadas, alguns posts, 2 pelo menos, eu vi lá no Facebook do Deltan Dallagnol, ele com o Robinho. O Robertson Pozobão, o que é quezinho lá? Eu imagino os dois palestrando. Chega o Deltan. Quem é o Deltan? Aí chega o vale a pena para dar um pouco de risada, tão somente. O frasista de porta de banheiro de rodoviária anda quieto. Quem for no Facebook dele vai ver lá, ele põe fotos artísticas, frases de poetas, não sei mais o que, tudo na encolha. Né? A Rosângela Moura sumiu, arrodomou. Né? Quer dizer, a mídia abraçou essa máfia porque ela tem um papel político. Esse que é a questão essencial, a questão fundamental. Então essa relação, na verdade, conflituosa com o Bolsonaro, não tem fundo ideológico. Não tem fundo político, não tem nada. É simplesmente disputa de espaço. Quer dizer, a Globo quer aparecer mais do que eu, o Bolsonaro pensa assim e age assim. E a Folha?
Vocês estão me criticando? Falaram da vaia lá em Aparecida, cadê a vaia? Que não sei o quê. Né? Fica com os rompantes característicos dele, que ninguém nem dá bola, a turma ri e tal. Né? Eu falei, isso é um parlapatão, como o Rodrigo Janot. Rodrigo Janot é outro, né? Quem acompanha aqui sabe que eu sempre disse dele, é um parlapatão, um paspalhão. Agora, Rodrigo Janot é diferente de Paulo Guedes, que é outro parlapatão, paspalhão, babacão, imbecil. É diferente do Moro, que também tem o mesmo perfil do Deltan Dallagnol e o quequeque. Eu agradeço, é um orgulho trabalhar aqui com o Deltan, o que dizendo, e o Deltan. E eu que acho que é. Você não sabe quem é o Deltan. O Deltan é poderoso. Umas coisas tão ridículas, mais ou menos como a Rodomor. Eu falo a Rodomor porque quem ainda não viu ou não lembra, né, que eu comentava muito que ela tinha um perfil, o Moro tinha um perfil fake no Facebook que era dela. Moro com Moro. É de uma genialidade. Eu deveria ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Moro com Moro. E ele publicava, era ele, né? Pela característica a gente vê. E ele publicava vídeo lá, dizendo, eu quero agradecer aqui vocês terem compartilhado. Eu estou aqui fazendo caricatura diferente, né? Eu quero agradecer. O Fusca enguiçado, que eu falo aqui, o Marreco, eu chamo ele de Marreco de Maringá, né? Uma figura ridícula também. Ele dizia, quero agradecer aqui que a Rô tem me ajudado e tal. E eu brincava, e ela, como é que chama ele, será? Deve ser o Mo. Mo! Enfim, aqui é para esculhambar mesmo esse tipo de gente. Mas a questão toda é essa, é que quem dá poder para eles é exatamente os grupos econômicos. Né? Esses grupos de mídia que tem por aí, quem acreditar que é grupo de imprensa, liberdade de imprensa, democracia... Né? Quem acredita nisso está, sabe, comprando gato por lebre, está redondamente enganado. Isso aí é grupo econômico, com interesse nesta lógica do clube privado, da corrupção, da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas, do Caixa 2, eles vão formando as suas guardas pretorianas. Eu falo aqui da rataria, eles têm a rataria pretoriana midiática, essa turma aí, esses mafiosos, esses bandidos aí. Esses jornalistas de meia pataca, Augusto Nunes, Neumann, Pinto, essas coisas, Merval Pereira, né, que é uma rataria mesmo, de baixo extrato moral, né, tanto quanto, é o mesmo nível, né, ali da Lava Jato, né, do Paulo Guedes, do Rodrigo Janot, né, o mesmo patamar, né, a rataria é o espectro da Operação Lava Jato. E agora, por trás de tudo isso, temos os grandes interesses econômicos, e eles mantêm essa gente aí, porque muita gente olha assim, como é que pode, né, esse tipo de gente governando o país? Tem cabimento isso? Tem lógica? Tem. A lógica é exatamente os interesses econômicos. Quer dizer, são polos de poder, né, que vão se formando e, portanto, a gente não pode analisar a mídia fora desse contexto. A mídia tem influência, não tem influência? Né? Essa turma obedece à mídia, não obedece à mídia? Né? Qual é a autonomia desse, daquele e tudo mais? É um sistema. Eventualmente eles podem se conflitar, como é o caso agora do Bolsonaro, quer dizer, claramente querendo disputar espaço aí, né? Eu sou mais protagonista do que vocês, eu posso mais, eu sou presidente, vocês não são nada. É tipo de um bufão, né? De um parlapatão, e a mídia, os grupos vão tratando ele assim. Então, enquanto ele e a sua trupe estiverem atendendo aos seus interesses, eles vão levando. Se não atender, eles tiram ele, põe outro. Assim como os medíocres da Lava Jato, os corruptos da Lava Jato, os corruptos da turma do Guedes, né, de Wall Street e assim por diante. Essa simbiose, portanto, ela é fundamental para a gente entender, né, o que significa esse sistema de poder. Muito obrigado pela atenção. Eu reforço aqui o pedido para vocês clicarem, dar o like, comentar, divulgar e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima.